Oi gente, aqui é o Gui Takahashi do blog Garotos de Saia e esse vídeo tá começando com um bate-cabelo porque a gente vai falar dele. Eu nunca tive o cabelo tão comprido assim, eu acho que essa é a minha quarta ou quinta tentativa de deixar os fios crescerem. E como eu tenho muito cabelo e ele é muito volumoso, tem uns fios muito grossos, sempre eu acabava desistindo no meio do caminho. Porém, dessa última vez eu consegui pensar aí numa técnica, num trucão, pra deixar o cabelo crescer sem tanto volume e sem me incomodar tanto, porque o que mais me atrapalhava, mais me incomodava e fazia desistir do cabelo comprido, era que as laterais começavam a crescer e eu sentia que meu rosto ficava muito largo, porque eu já tenho um maxilar assim bem marcado, meu rosto ele é um rosto mais amplo, e aí com mais volume aqui nas laterais eu sentia que não ficava muito legal. E aí eu percebi que se eu raspasse, eu mantivesse essa parte aqui de baixo mais curta, eu ia conseguir deixar meu cabelo crescer, deixar ele comprido e sem alargar tanto mais o meu rosto. Então uma coisa que eu faço de manutenção do corte, assim, é sempre deixar essa parte aqui, tá vendo? Ela vai até aqui atrás da orelha, mais curta. Geralmente eu acabo raspando aí numa máquina 1 para durar um pouco mais tempo, já que meu cabelo ele tende a crescer mais rápido. E eu faço isso dos dois lados, aqui desse outro lado também. E aí quando eu comecei a deixar crescer, quando eu queria deixar crescer, eu nem pensava que eu fosse chegar a esse comprimento. Eu tinha imaginado em manter ele um pouco mais aqui perto do pescoço. Mas aí foi indo, o cabelo foi ganhando peso e eu acabei gostando e deixando. Só que uma coisa que é muito interessante é como muita coisa no cotidiano, muita coisa na sua vida prática, no seu dia a dia, muda porque o cabelo tá comprido. Então esse vídeo basicamente vai ser sobre 5 coisas que ninguém me disse sobre o cabelo comprido. Eu acho que a primeira coisa que me irrita assim mais no dia a dia é o fato da franja sempre ficar caindo. Então bate um vento, aí o cabelo vai pra frente da cara, e aí toda hora eu fico, se o meu cabelo tá solto, toda hora eu tenho que ficar ajeitando ele e passando a mão. Pra comer é uma coisa que sempre me irrita muito, ou eu tenho que deixar ele pra trás da orelha, ou dar algum outro jeito, porque... E mesmo atrás da orelha, né? Às vezes eu coloco aqui atrás da orelha, mas vem aqui a mecha pra frente e acabo comendo cabelo. Várias vezes eu acho que eu tô com alguma coisa aqui, tipo, me incomodando, acho que é resto de alguma migalha, alguma comida que eu comi, e é um fio de cabelo. E aí a solução, principalmente quando eu vou trabalhar, quando eu vou fazer alguma coisa que eu preciso de mais concentração, é sempre andar com um elastiquinho de cabelo, porque aí qualquer coisa eu prendo ele. Eu passo a maior parte do tempo, do dia, da semana com o cabelo preso. Então, tem horas que eu até fico me questionando, sabe? Será que vale a pena manter o cabelo comprido? Será que não é melhor cortar, já que ele fica o tempo todo preso? Mas existem algumas horas que o cabelão, tipo, solto assim, rende, sei lá, uma boa foto, ou então a gente se sente um pouco mais poderosa, assim, com o cabelo comprido. O segundo aspecto que eu acho que eu tenho percebido, assim, é que a oleosidade, ela aparece muito mais quando você tá com os fios mais longos. Então eu acho que quando você tá com o cabelo comprido, a oleosidade, ela começa a surgir e aí ela vai como se fosse meio que molhando aqui a raiz e vai formando umas mechas, né? E quando você tem o cabelo curto, o cabelo ele fica em uma outra posição, fica mais bagunçadinho, ou então até os fios ficam mais em pé. Então esconde um pouco mais essa parte aqui da raiz oleosa. Como o cabelo é comprido, ele tem esse caimento, ele fica mais aberto e você consegue ver mais aqui essa parte quando começa a ficar suja. E quando o cabelo tá curto, era uma coisa que eu não senti, assim. A minha frequência de lavar o cabelo continua quase a mesma. Eu lavo um dia sim, um dia não. Eu acho que o meu couro cabeludo ele tem uma oleosidade normal. Eu acho que essa frequência de lavagem é uma lavagem normal. Tava até falando com uma especialista em cabelo ontem. E ela disse que, assim, o couro cabeludo é uma extensão da nossa pele, né? Então não tem como a gente ficar achando que não vai produzir oleosidade, que a gente vai poder lavar uma vez a cada semana. Não, a frequência de lavagem pode ser todo dia, ou um dia sim, um dia não. O problema de se lavar todo dia é que às vezes, dependendo se você tem química que nem eu na ponta do cabelo, pode ser que lavar todo dia deixe a ponta um pouco mais ressecada e não seja tão bom para as pontas. Mas para o couro cabeludo seria o ideal. Assim como a gente limpa a pele todo dia, limpa o rosto, o couro cabeludo também não pode ficar sem limpeza. É óbvio que
A quantidade de glândulas sebáceas no rosto e a quantidade de glândulas sebáceas no couro cabeludo pode variar. E a qualidade, o tipo da pele também é muito diferente, né? A estrutura da pele facial e a estrutura do couro cabeludo são diferentes, mas existe aí essa premissa que é um raciocínio muito interessante de você considerar o couro cabeludo como uma extensão da pele, porque ele realmente é, né? E aí o número 3 é que assim como a oleosidade ela começa a aparecer de uma forma mais acentuada quando você tem um cabelo um pouco mais comprido, você tem que lavar, sim, mas esse processo de lavar o cabelo, ele começa a demorar mais quando você tem o cabelo comprido, porque eu, por exemplo, tenho que passar o shampoo na raiz do cabelo, depois trazendo para as pontas. Eu não esfrego as pontas, inclusive essa é uma dica bacana. Não ficar esfregando que nem fosse roupa a ponta do cabelo, porque na verdade toda a oleosidade ela vai acabar se concentrando por aqui. Então você procura sempre limpar mais essa região aqui, até porque essa região da cabeça, por estar mais perto do couro cabeludo e por ter essa oleosidade natural, esses óleos naturais eles dão uma hidratada, dão uma nutrida e protegem um pouco mais o fio aqui. Então tudo bem você passar um shampoo que ele contém agentes detergentes aqui. Agora a ponta é uma estrutura morta, né? A vida toda tá aqui no bulbo capilar. Aqui é um fio, é uma parte do fio que é a parte mais antiga que você tem no seu cabelo, porque ela nasceu há muito mais tempo, né? Tipo, vamos supor, dependendo do comprimento aqui que tá meu cabelo, essa ponta pode ter de 1 a 2 anos. E aí ela não recebe essa oleosidade natural que você produz. Então ela fica menos hidratada, ela fica menos nutrida, e por isso que é tão importante você cuidar tanto com máscaras de tratamento como com óleos as pontas. E aí o shampoo voltando, né? O shampoo você aplica aqui, massageia, e aí você só traz a espuma pelo fio até as pontas para limpar o que tiver de, enfim, impureza e tal. Agora ficar esfregando, passar o shampoo direto aqui e ficar esfregando pode realmente danificar a ponta. Porque aí com o atrito você pode abrir mais a cutícula do cabelo. Para quem não sabe, a estrutura do fio ela é formada de como se fossem escamas assim em volta do cabelo. E quando você atrita ela, esfrega, essas escamas que são chamadas de cutícula capilar, elas todas se abrem e podem até se danificar, porque você tá lá fazendo uma ação mecânica agressiva. Então, o meu banho ele acaba demorando aí em torno de uns 20 minutos a mais do que demorava antes, principalmente quando eu preciso passar máscara. Porque eu lavei o cabelo, depois eu vou passar a máscara de tratamento, ou condicionador também, só pelo comprimento e pontas. O condicionador e a máscara ela não deve ser aplicada na raiz do cabelo, a não ser que seja uma máscara, por exemplo, de tratamento para o couro cabeludo ou uma máscara de tratamento anti-quedas. Aí tudo bem, faz sentido você passar no couro cabeludo. Mas se for uma máscara hidratante, reconstrutora, nutritiva, provavelmente ela vai estar muito mais carregada de agentes e aí pode sobrecarregar o couro cabeludo, pode obstruir alguns folículos capilares, alguns como se fossem poros, assim, de onde nascem os fios, e aí te trazer danos, não só como caspa, seborreia, por esse excesso de ativos e hidratação e oleosidade e nutrição no couro cabeludo, que não precisaria, como também pela obstrução. Então a máscara e o condicionador você só passa, eu geralmente deixo pelo menos isso aqui de espaço da raiz, e passo só pelo comprimento e pontas. Eu sempre faço questão de que chegue na ponta, porque assim como eu falei já, a ponta é uma parte mais antiga e mais, provavelmente mais fragilizada do cabelo, né? Ainda mais eu que tenho essas luzes aqui que estão mais próximas à ponta do cabelo. Então onde tem química no cabelo também é uma parte que o cabelo fica mais danificado, passou por mais agressões, né? Você descolorir ou colorir o cabelo provoca danos na estrutura capilar para você conseguir mudar a cor dele. E aí, a quarta coisa que ninguém nunca me disse sobre ter cabelo comprido é até um pouco engraçado, mas às vezes eu tô andando na rua, bate um vento e se eu tô com o cabelo solto, o cabelo ele vem aqui pro pescoço e me faz cócegas, ainda mais quando a ponta tá mais assim, como posso dizer, não espigada. Ainda mais quando a ponta ela começa a esfregar aqui no pescoço, às vezes dá um arrepio, alguma coisa. Talvez nesse comprimento não me dê tanto cócegas como quando ele tava por aqui no meio do pescoço. Porque nessa altura aqui parecia que aí a ponta vinha e pinicava e aí me dava cócegas. O número 5 já é uma coisa um pouco mais profunda e um pouco mais política. Uma coisa que eu tenho percebido bastante é que ter o cabelo mais comprido
não só tem mudado a forma como eu me vejo, como eu vejo a minha própria imagem, como a forma como as pessoas me veem, e até porque eu acho que ter o cabelo comprido tem me mudado um pouco com questão de postura, atitude. Eu acho que com o cabelo comprido você começa a gesticular de formas diferentes, né? Imagina, por exemplo, eu acho que tem alguns movimentos que são muito ligados ao estereótipo feminino justamente por conta do cabelo mais longo. Então, movimentos, por exemplo, assim, de você trazer o cabelo aqui pro lado, de você ficar ajeitando assim a franja, tudo isso parece que traz mais delicadeza e feminilidade, obviamente partindo de um estereótipo é, generalizado, assim. Tudo isso parece que traz um pouco mais de feminilidade pra minha postura, pra forma como eu me comporto no mundo. Então, uma coisa que eu tenho percebido é que o número de pessoas que me confundem hoje com mulher é muito maior, assim. É muito comum eu estar andando na rua, alguém querer me abordar e falar, ah, senhora, não sei o quê. Como eu já disse em alguns vídeos anteriores, isso realmente não me incomoda. Em questões de gênero, eu me identifico como uma pessoa não binária. Então, pra mim, tanto faz se a pessoa me identifica como homem, mulher, masculino, feminino. E eu sinto cada vez mais que isso tem feito parte de mim, sabe? Quando eu me dou conta, eu tô mexendo no cabelo porque já tá meio que incorporado. Talvez essa seja a palavra. E aí, com relação a essa nova imagem minha, um pouco mais feminina, né? Eu tenho pensado aí até que ponto é uma coisa que eu quero realmente arcar com ela e bancar, assim, esse preço de ser notado e ser percebido como alguém mais feminino, ou até que ponto não, até que ponto eu prefiro voltar para uma coisa um pouco mais andrógena, tomboy. Eu acho que assim, antes eu tinha uma imagem andrógena, mas ela era uma imagem andrógena mais tomboy, assim, um pouco porque não era masculina, não era feminina, era uma mistura, mas ao mesmo tempo eu tinha um cabelo mais curto. ah, então era assim, meio menininho, sabe? Apesar de alguns pontos de feminilidade, apesar da maquiagem. E agora com cabelo longo, não, assim, nesse comprimento eu acho que já tá bem mais feminino. Então eu tô muito mais dentro de um, vamos supor, um espectro em que aqui seja o feminino e aqui seja o masculino. Eu acho que eu tô muito mais pra esse lado feminino hoje do que antes. Antes talvez eu ficasse mais entre o meio aqui. E agora eu tenho percebido que com o cabelo comprido eu também tenho sido mais rejeitado. Eu acho que isso acontece porque dentro do meio LGBT ainda existe, pelo menos quando a gente fala de homens gays, ainda existe uma predileção por essa figura estereotipada masculina, desse homem viril e macho, e muitas vezes até com barba, enfim. E como eu passo a não pertencer mais a essa categoria, uma vez que eu uso maquiagem, uso algumas roupas femininas, uso cabelo comprido, então eu sinto que esse meu índice de rejeição acabou aumentando. Tanto é que não é raro você pegar um aplicativo aí gay e abrir e ver que existe muita gente que até escreve que prefere caras machos, discretos, fora do meio. Mas enfim, acontece e é a forma como a gente é programado muitas vezes, né? A gente vive dentro de uma sociedade que ela é muito machista, misógina, e ainda mais quando a gente traz para essa realidade nossa latina e de um país que é católico. Bom, fora isso, outra coisa que eu tenho percebido e que me incomoda até um pouco mais é que com o cabelo comprido também eu comecei a atrair a atenção de outros caras que são caras que acabam me fetichizando no sentido de que eles simplesmente se sentem atraídos por essa imagem mais feminina e automaticamente presumem que eu vou ser a geisha submissa na cama. Você delicada, você frágil, você dócil, você serviçal e submissa. E na realidade, tudo isso não tem muito a ver com a minha personalidade, né? Eu acho que eu posso trazer aí alguns traços de delicadeza, de uma certa do que a gente entende aqui no Ocidente como feminino, mas isso não parte de submissão, isso não parte de fragilidade, isso não quer dizer que eu vou incorporar todos esses aspectos. E é muito interessante pensar que esses caras todos, eles têm esse fetiche muito louco, né? Por essa imagem feminina, mas que ao mesmo tempo
parte de um corpo masculino, e todo esse fetiche ele acaba me objetificando muito e ele me desumaniza, assim, porque pouco importa para esses caras quem eu sou na vida, o que eu faço, quais são as minhas conquistas, qual é a minha história, e na verdade eles estão muito mais encantados, lubridiados aí por esse próprio fetiche, por ter esse objeto, não chega nem a ser um sujeito, né, por ter esse objeto de desejo, assim. Então isso é algo que eu tenho percebido mais recentemente por conta do cabelo, e que não é muito fácil de lidar, assim, me incomoda um pouco ainda, e eu tô ainda aprendendo a saber lidar com tudo isso. Então eu tô nesse processo aí de me descobrir e pensar até que ponto eu quero parecer mais feminino, até que ponto não. E também nesse processo todo de pensar o mundo e me enxergar sob essa perspectiva e quais são realmente as consequências, né? Os efeitos colaterais que existem aí, ser fetichizado ou não, ser procurado por caras XYZ, por ter uma imagem mais feminina, mas é interessante como a gente talvez não dê tanta importância assim pro cabelo, mas que essa imagem nova consegue mudar vários aspectos, tanto do cotidiano, que nem a gente estava falando, né? Que vão desde você se sentir incomodado com a franja caindo na cara, comer cabelo, levar mais tempo no chuveiro, até de fato coisas um pouco mais internas e um pouco mais pessoais de autoidentificação e esses preços aí que a gente paga para a sociedade por tentar ser quem a gente imagina que é, ou quem a gente quer ser ou quem a gente realmente é. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.